Sintam-se à vontade para reagir, para dizer, para perguntar. Sei que há aqui professores na sala, há aqui alunos também na sala. Os atores, acho que se lhes pode-se proibir falar, porque já falaram com o Gil Vicente e sem ele. O António Alves dizia há pouco que ele colabora com a companhia desde o início. É um exagero dele. Ele quis de certeza para fazer um bem. Que é injusto. Mas a verdade, e digo sem nenhum tipo de vanglória, digo isto com absoluta sinceridade, eu aprendo muito mais como um ator do que o ator pode aprender comigo, porque o ator é obrigado, o autor não pode passar por cima de nenhuma ambiguidade, senão não diz bem o seu texto. Ele tem que compreender o seu texto em toda a sua profundidade, em toda a sua extensão. Ele tem que saber se aquilo é dito com ironia ou não é. E eu que leio o texto em casa, sentado num sofá, com a abajur a incidir no papel, não tenho que me preocupar com essa minudência. E as vezes em que, ao longo do meu convívio com Gil Vicente, fui interpelado de forma mais frutuosa, tem sido por atores. Tem sido por atores, pela Escola da Noite, pelo Sendré, por muitos outros. Há perguntas que me fazem que eu não sei responder, porque também não se sabe até que ponto é que o texto que conhecemos hoje de Gil Vicente é da responsabilidade total de Gil Vicente. Como sabem, Gil Vicente morre em 1536, a primeira edição completa das obras de Gil Vicente ocorre 25 anos depois de ele ter morrido. Eu acredito que ele tenha deixado as suas obras coligidas, se não totalmente, pelo menos em grande parte, e portanto acredito que não terá havido uma intervenção espúria dos filhos, assim, os filhos que tenham ajeitado aquilo, mas acredito, tenho cada vez mais a noção disso, de que os textos que conhecemos de Gil Vicente são textos reelaborados por ele a partir de textos anteriores que ele destinou ao teatro. Quer dizer, eu acho que Gil Vicente concebia textos para representar e depois, numa segunda fase, à medida que se foi aproximando da morte, agarrou nesses textos todos e deu-lhes uma outra configuração. Temos alguns exemplos disso, temos alguns exemplos, Farsa de Inês Pereira, o Alto da Festa, o próprio Alto da Barca do Inferno. Nós temos uma versão volante de 1518 e depois temos a versão da compilação de 1562, e é manifesto que há entre elas diferenças no que diz respeito à dimensão teatral. A dimensão teatral é mais acentuada nas primeiras versões do que depois na versão que nos aparece na compilação, que é mais literária. É mais literária. Portanto, nós não sabemos exatamente até que ponto é que os textos que nos chegaram através da compilação representam a vontade original do seu autor. O Alto da Festa, por exemplo, que não aparece na compilação. Não aparece na compilação porque não foi trabalhado pelo autor para isso. É um auto ainda em bruto. O Alto da Festa, que só foi descoberto no princípio do século XX, escondido numa miscelânea, é um texto que, saído da oficina de Gil Vicente. Gil Vicente ainda estava a martelá-lo, ainda estava a apurá-lo. E deve ter feito isso com todos os seus autos. O que nós conhecemos hoje é a versão edulcorada, alitratada, digamos, de textos que deviam ter uma dimensão teatral maior. E por isso o desafio das companhias que trabalham com Gil Vicente é esse. Nós temos aqui um texto literário-teatral, vamos aprofundar a dimensão teatral porque ela está relativamente disfarçada. E, portanto, o desafio é grande. Quer dizer, porque o Alto da Barca do Inferno não tem o movimento que vocês podem ver no Teatro da Cerca. Não tem. Quer dizer, não tem, isto é, a versão que está na compilação não tem o movimento, não tem danças, não tem nada, que eles se sentiram na obrigação de restituir ao texto, porque sem essa dimensão de movimento, a peça não faz sentido.
E, portanto, uma coisa é o texto, outra coisa é a peça, a representação, sem que uma dimensão possa prescindir da outra. Não estejam a olhar para mim que eu não digo mais nada. Agora os meus amigos têm que dizer alguma coisa. Tenho que dizer alguma coisa. Eu faço uma pergunta. Apolinário. Gostei muito, sobretudo porque acho que explicaste muito bem o que é que mudou, não é? Em 500 anos, o que é que mudou na nossa percepção, na nossa política e sobretudo na nossa relação com a religião, não é? Isso é muito importante, realmente. E depois do Gil Vicente, acho eu não sou especialista de Gil Vicente, aliás, sei mais de teatro espanhol da época posterior, do século XII, que tinha mais a dimensão de espetáculo, que era feita para palcos, não é? Que era feita para um público. E, portanto, eu acho que ele é mais autêntico do que estes autores, porque as suas composições eram para um universo mais pequeno e para influenciar gente da corte, principalmente, penso eu, não é? Mas a minha pergunta é muito simples. Enfim, para que se o Gil Vicente aparecesse como sugerista, para que barco é que nós o encaminhávamos? Eu punho-o em bom lugar. Eu francamente punho-o em bom lugar. Uma palavra que deve estar sempre no nosso espírito quando falamos de autores do passado e do presente. E não só de autores, de pessoas vivas, é tolerância, quer dizer, cada um é o que pode ser nas circunstâncias da sua época e, por exemplo, não faz mal nenhum que os professores digam aos alunos, por exemplo, que Gil Vicente assumiu posições de uma coragem enorme. De uma coragem enorme. Quer dizer, quando nós podemos, com base só no Alto da Barca do Inferno, ou com base noutro algo que apareça nos programas, dizer que Gil Vicente podia ter feito isto, podia ter feito aquilo. Gil Vicente fez coisas que mais ninguém fez no seu tempo. No Alto da Barca da Glória, por exemplo, que é aquele que se segue ao inferno e ao purgatório, Gil Vicente põe a arder no inferno um rei. Antes do rei, o conde, o duque, depois o rei, o imperador. Não, mas não havia 5 imperadores naquela altura, só havia um. Pôr o imperador no inferno, ou o rei no inferno, não era coisa pouca. Não era coisa pouca. E depois põe o bispo, sabe-se lá qual, o arcebispo, o cardeal, o papa. O papa, quer dizer, isto não é coisa pouca. E depois há um gesto final no Alto da Barca, da glória, que as pessoas não conseguem perdoar a Gil Vicente. É que aquela gente já ia em grande alarido a caminho do inferno e há uma didascália final que diz que aparece Cristo, porque o alto foi representado em dia de Páscoa. Aparece Cristo em glória, abre os braços e de cada uma das suas chagas sai um remo. E os condenados começam, agarram nos remos e começam. E a gente não sabe se voltaram para trás, se conseguiram ou se já não conseguiram, se a maré já era tão grande que os levou para o inferno. Não, ainda hoje não conseguimos saber disso. Agora, ato de coragem maior do que este não se consegue. Quer dizer, condenar os grandes do mundo, é que são condenados, não é daquele género de dizer, tu, cardeal, cheiras mal, vais para o inferno. Não, não, aponta-lhe os pecados. Aponta-lhe, especifica os pecados do rei, do imperador, do conde, tudo ali, tim. Uma coragem extraordinária. E esse documento fantástico, que é a Carta de Santarém. A Carta de Santarém, o terremoto de 1531. Dom Manuel estava em Beja, que era uma terra que era muito afeta, um grande terremoto, que alguns assemelham ao de 1755, e há em Lisboa um pogrom, portanto as pessoas levantam-se e saqueiam as casas dos judeus e diz que em 2 noites houve um morticínio que se pode calcular em cerca de 10 mil judeus. Não é? O Damião de Góis fala nisso.
E o Gil Vicente escreve uma carta a Dom João III. E depois, na sequência disto, vieram os frades franciscanos para a rua dizer que o que estava a acontecer era perfeitamente natural. Porque os católicos consentiam que os judeus permanecessem num país, num reino católico, pois tinha vindo aquele cataclismo e viriam muitos mais. E previam já, com indicação exata, que ia acontecer um terremoto na quarta-feira e outro na sexta. Enquanto se não livrassem dos judeus, ia acontecer uma coisa daquela. E o Gil Vicente escreve uma carta a Dom João III, dando conta de que tinha chamado esses frades. Ele lhes tinha pregado um sermão, que é o chamado Sermão dos Dois Mundos, em que ele diz que há dois mundos. O mundo contingente, que é aquele em que nós vivemos, e o mundo divino. E quem vive no mundo contingente não pode ter a presunção de saber o que se passa no outro. E, portanto, andarem por aí frades a dizer que o que aconteceu foi um mandado de Deus e que vai acontecer isto e aquilo, é uma infração teológica básica. E isto é Gil Vicente que diz aos frades. Isto lança-nos este mas quem era este homem que chamou aos frades para lhes pregar um sermão? Quer dizer, quem era este homem? Quer dizer, que ascendente é que ele tinha? Que cultura é que ele tinha? E como é que os frades lhe aturavam isto, não é? Os frades podiam mandá-lo passear. Desculpe, quem andou no seminário fomos nós. Não andou ou andou. Esta identidade de Gil Vicente permanece envolta num mistério muito grande. Portanto, o programa só manda dar o alto da barca do inferno e já não é coisa pouca. Mas os professores talvez possam enquadrar, sempre que puderem, estas atitudes de Gil Vicente no alto da barca do inferno, à luz de outros excertos, de outras peças, dizer-lhes que Gil Vicente foi um moiro de trabalho. Escreveu 50 peças em 35 anos. Escreveu, ensinou, ajudou a representar pelo menos algumas vezes. Só por isto ele merecia, ao plenário, merecia ir para o céu. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sinceramente, eu punho lá. Não é por ele me ter ajudado também a mim. Tenho para com ele uma dívida de gratidão muito grande. Mas a verdade é que ele tinha uma sorte incrível também. A sorte que, por exemplo, o Sendreve e a Escola da Noite não têm e os dramaturgos não têm. Bem, com esta peça talvez tenha. A sorte que o Gil Vicente tinha é que escrevia para um público que era certo. Gil Vicente sabia que o seu público, ele, quando estava em casa a escrever, a molhar a bica, o bico do pato e a escrever naquele papel rugoso os seus autos, e quando congeminava as encenações, ele sabia que à noite ia estar ou nas matinas do Natal, ou celebrando o nascimento de um príncipe, ou a entrada de uma rainha e de um rei na cidade depois de um período alongado pela peste. Ele sabia quem é que ia estar lá. Isto dá uma garantia, dá um conforto. Tu, Maria ou Sendreve e a Escola da Noite, saberem sempre quem é que ia estar à noite sentado a vê-los. Não é? Quer dizer, saber que tinham o público garantido, que aquelas cadeiras estavam sempre cheias, e que eram aquelas pessoas e não outras. Quer dizer, representar para um microcosmos, constituía uma vantagem enorme. Enorme. E talvez servisse de atenuante, e então eu não o punha logo no paraíso, quer dizer, deixava-o estar à espera um bocadinho, mas só um bocadinho. 3 dias de dia. Faz favor. Eu gostei muito da sua preleção. Eu não sei mais sobre o cheiro do Gil Vicente que aquilo que aprendi da escola, mas em relação à coragem que apontava o Gil Vicente, eu tinha precedentes, porque, se bem me lembro, Dante já tinha enviado o rei, o imperador, até um papa para o inferno com aponteiros de pecados muito concretos. É verdade, mas Dante tinha as costas bem mais quentes. A coragem de cada um depende sempre das proteções de que goza. Gil Vicente, no final da sua vida, a última peça de Gil Vicente é uma peça muitíssimo enigmática, A Floresta de Enganos. É a última peça, representada em Évora, 1536.
quando chegar o centenário temos que fazê-lo, 2036, eu vou já pensando nisso, para esse ano não pensem em mais nada, e em 2036, em 1536, há uma peça esquisita, cuja primeira cena é constituída por um parvo atado pelos pés a um filósofo. E o filósofo entra em cena, constrangido, e o parvo diz: olha, tu aqui na corte não podes dizer nada. Em casa, rompe as paredes, grita, faz o que quiseres. Aqui na corte, calado. A minha missão é impedir que tu fales na corte. Mas porquê? Porque já falaste demais. Só que o parvo, não é o caso deste do Alto da Barca do Inferno, mas o parvo no teatro em geral é uma personagem sensitiva, gosta de comer, de dormir e adormece logo. E então o filósofo fica à vontade para dizer umas coisas. E o que é que ele vai dizer? Justamente que sofreu muito, que esteve metido em cárcere muito tenebroso, em cárcere muito tenebroso. E porquê? Por ter sido filósofo. E a missão do filósofo, em sentido lato, era a de proclamar a verdade. Quer dizer, o teatro de Gil Vicente tem um sentido proclamatório, tem um sentido catequético, tem um sentido filosófico nessa acessão abrangente. Quer dizer, é, visto no seu conjunto, uma manifestação de grande coragem cívica. É claro que Gil Vicente escreveu 50 peças e não há muita gente que as tenha lido todas. E, portanto, fazer articulações entre uma peça e outra, ou só estudar uma peça na escola, pode ficar-se com uma visão parcial. Mas a visão que se fica, depois de ter contactado com a generalidade da obra, é uma visão de um homem de grande coragem, e que sofreu por isso. Que sofreu muito por isso. Às vezes há manuais que dizem que Gil Vicente foi perseguido pela Inquisição. Não foi nada. A obra dele, sim. Ele não, porque morreu antes. Quando ele soube que a Inquisição vinha aí, sabou-se. Pirou-se. Ele morre em 1536 e a Inquisição, a autorização papal vem em 1536, o Tribunal do Santo Ofício só se estabelece uns anos mais tarde. Mas havia vários tipos de censura. O Santo Ofício não veio inaugurar a censura em Portugal. Havia muitos outros tipos de censura, e Gil Vicente tinha tudo para ser uma pessoa incómoda. Tudo. E deve ter pago o seu preço por isso. Olha, bastava ser um satirista. Gil Vicente era um satirista. Ninguém atura um satirista. Ninguém, ainda hoje. Uma pessoa que tenha a propensão para a sátira, que, olha, chega a esta sala, uma sala perfeita, mas há de haver um satirista aqui que diga que esta lombada está um bocadinho mais para dentro do que esta. Ninguém atura isto. O Gil Vicente era o indivíduo que chegava aqui e dizia que esta lombada não está bem. A obra de Gil Vicente revela uma visão pessimista do mundo. Revela uma inquietude muito grande em relação às transformações sociais e mentais que se estavam a operar naquela época. E por isso ele era muito mais, ou condenava com muito mais facilidade do que resgatava. Quantas pessoas é que ele salva? Poucas. Poucas. Porque a visão que ele tem do mundo é a visão de um mundo a caminho da perdição. E por isso Gil Vicente devia ser, até em termos idiosincrásicos, em termos de feitio, devia ser um tipo difícil. Um tipo difícil. Os historiadores inventaram uma inimizade que eventualmente ele teria tido com Sá de Miranda. Não sei se inventaram totalmente, porque há realmente na obra de Gil Vicente umas farpas que parecem ir direitinhas ao Sá de Miranda. E também algumas do Sá de Miranda direitinhas ao Gil Vicente, embora o Sá de Miranda sempre numa atitude mais olímpica, mais recatada, não descia ao Gil Vicente. Mas o Gil Vicente caustica-o. Mas eu acredito que Garcia de Rezende também não gostasse dele, e ele também não gostava muito dele. Ele disfarçou nas cortes de Júpiter de peixe tamboril. Um peixe tamboril é feíssimo. É feíssimo.
disfarçar uma pessoa de peixe tamboril não é assim não revela assim uma cumplicidade, não deviam frequentar a casa um do outro. E porquê? Pois justamente porque ele tinha este feitio, esta propensão satírica terrível. Nós adoramos uma pessoa que tenha vis cómica, uma pessoa que seja alegre, que conte anedotas. Nós convidamos-la vezes sem conta para almoçar e para tomar café. Um satirista não. Um satirista deprime-nos. E Gil Vicente dá uma visão deprimente do seu tempo. E isto devia-lhe ter criado inimizades e incompreensões de todo o tipo. Não podemos garantir onde é que ele esteve preso muito tempo, se esteve preso por isto, por aquilo, mas há na sua obra alusões suficientes para ter espalhado incómodos em muitos estratos sociais e para ter colidido com muitos interesses instalados. Às vezes nós dizemos assim, Gil Vicente era um autor de corte. Pronto, e isto aparece muito escrito. Sim, mas o que é que isso quer dizer? A corte não era uma realidade homogénea, quer dizer, a corte era um saco de gatos, quer dizer, a corte era um conflito de interesses, tanto a corte de Dom Manuel como a corte de Dom João eram antros onde o conflito era muito mais corrente do que a paz, a concórdia, e portanto Gil Vicente muitas vezes teve que tomar partido e deve-se ter queimado muitas vezes por causa disso. É uma dedução minha. Agora que ele teve precedentes, e ainda bem que fala do Dante, eu acho que as barcas foram o best-seller de Gil Vicente, as barcas no seu todo. Eu acho que sim. Acho que ele nunca teve um conjunto de peças. Ele fez o Alto da Barca do Inferno em 1516 ou 17, penso que com a ideia de não fazer mais nada de parecido. Mas o êxito foi tal que um ano depois já ele estava a fazer o Alto da Barca do Purgatório. E um ano depois estava a fazer o Alto da Barca da Glória. E depois já não fez mais nenhuma porque não havia mais sítio para pôr as pessoas. Era o Purgatório e o Paraíso. Então não podia. Mas nós temos notícia de representações das barcas em vida de Gil Vicente, portanto, como é que chamam? O remake, uma reencenações. E depois da morte dele. Gil Vicente morre em 1536, 62 a primeira edição das obras completas, 1586, uma segunda edição, muito mutilada pela censura, a de 62 não. É curioso. Gil Vicente devia ter uma grande cunha no Santo Ofício, porque nesse mesmo ano o Santo Ofício encarniçou-se contra pelo menos 3 peças, que eram muito mais inocentes do que as peças vicentinas. Portanto, como é que em 1562 a compilação sai sem nenhum tipo de rasura, sem nenhuma restrição? Pois em 86 não. Já os ossos dele tinham arrefecido na cova, já ninguém se lembrava, com certeza a cunha também já tinha ido, e em 1586 este auto pode-se imprimir, mas sem esta parte, corte-se aquele diabo, não está cá a fazer nada e tal, e aí, mas depois foram precisos 250 anos para que as obras de Gil Vicente voltassem a aparecer. Só voltaram a aparecer em 1834, em Hamburgo. E depois vem de Hamburgo para aqui e Gil Vicente ressuscita em 1834, depois de um longuíssimo interregno. Portanto, isto significa que ele era incómodo. Não é? E isso é digamos assim, o melhor atributo que podemos aplicar a um autor é ser incómodo, porque, no fundo, se a arte, se o teatro, se a literatura tem alguma missão transversal, é o de suscitar inquietude, é o de incomodar, é o de desassossegar as pessoas, não é? Por isso, mas, há mais alguma pergunta? Faz favor. Obrigado pela sua comunicação. Eu não sou desta área, mas há 2 questões que me suscitam ao fazer a transposição do pensamento de Gil Vicente
na altura dele, aos dias de hoje. A mim não me espanta que ele não mandasse o padre logo para o céu. Não me espanta. Enfim, pensando eu naquilo que era, na altura, digamos, bem e como funcionava. E a pergunta é, isso aplica-se hoje, podemos fazer a transposição hoje. E a outra pergunta é, ele mandou os cavaleiros diretamente para o céu, e qual era a classe hoje que nós podíamos mandar diretamente para o céu? Pois, muito obrigado pelas perguntas. Aliás, aproveito para agradecer a todos aqueles que colocaram perguntas, e este critério perfeito quer dizer que estamos mesmo encaminhados para o final, temos todas as obrigações. Gil Vicente não condena o fidalgo por ser fidalgo, não condena o padre por ser padre, não condena ninguém por pertencer a nenhum estrato, nem a nenhum subgrupo da sociedade. Gil Vicente não condena os padres, por exemplo. Não condena os padres, nem os frades. No caso, Gil Vicente condena um frade dominicano a quem competia a proclamação da verdade e a depuração da fé. É esse o carisma dos dominicanos, e que aparece ali com uma amásia, com uma senhora, em clara prevaricação, daquilo que devia ser o munus dele. Portanto, nós hoje, se encontrarmos um padre também a proceder mal, também lhe ralhamos, se ele nos der oportunidade para isso, mas se encontrarmos um professor a proceder mal, também fazemos a mesma coisa, ou um ator, ou sei lá, quer dizer, a questão da sátira vicentina é sempre dirigida para as infrações procedimentais, não tanto. Às vezes ouve-se dizer Gil Vicente criticava a Igreja. Não criticava a Igreja. Gil Vicente criticava os maus procedimentos que na altura prevaleciam. No Alto da Feira, no princípio do Alto da Feira, aparece Roma. Suja, rota, a queixar-se de que os seus lhe fazem guerra, numa alusão clara ao saque que tinha acontecido em 1527. Em 1527, as tropas de Carlos V entraram em Roma, saquearam, profanaram, e era preciso encontrar uma explicação providencialista para isto. E a visão providencialista é que, depois, se Roma peca, naturalmente é castigada. Deus castiga. E, portanto, Gil Vicente não está a criticar a Igreja, está a criticar o mau procedimento dos papas, claramente, daqueles papas do princípio do século XVI, que não eram propriamente santos. Ou pelo menos, em termos, a recomendação que Gil Vicente faz a Roma, quando Roma vem pedir a paz, Gil Vicente diz: e trazes tu santa vida. Gil Vicente não, o anjo diz: e trazes tu santa vida, porque aquela feira é uma feira de trocas, não se compra nem vende nada, só se trocam coisas. Naquela feira, que é uma feira de Natal, só se trocam coisas. Quem vai à feira tem que dar alguma coisa para adquirir aquilo que pretende. E Roma vai à feira para ter paz, porque andava em guerra. E o anjo diz: pois muito bem, queres paz, é uma coisa muito boa. E trazes tu santa vida. Diz: trazes santa vida e eu dou-te a paz. Fazemos já a troca. Mas Roma não tinha santa vida para dar ao anjo. Depois aparece o diabo e tenta vender umas coisas a Roma, e Roma diz: oh, pá, isso que tu estás a oferecer, já eu te comprei. Tenho para vender, que chega e que sobra. Aquela Roma é criticada por Gil Vicente, mas não é por ser Roma, não é por ser o Papa, é pelos maus procedimentos. Não é? E, portanto, a crítica aos padres é curiosamente que ele isenta as freiras. É curioso. Já houve quem disse que há duas freiras, que aparecem na romagem de Agravados, a Dorósia e a Domicília, que se queixam um bocadinho e tal, mas são sicilianas.
Até quando tocou nas freiras, Gil Vicente teve cuidado. Não é? O Brancamp Freire dizia, ele devia ter uma parente qualquer freira. Devia ter uma alcunha para não se meter com elas. Não é? E a segunda pergunta ainda era mais difícil. Tão difícil que eu já me esqueci. Faz favor de repetir. A segunda pergunta é, hoje, qual seria a classe correspondente aos cavaleiros que foram diretamente ao céu? Não me surpreende nada que me tenha esquecido. Não tenho resposta, não é? Gil Vicente não quis ser propriamente um julgador também. Gil Vicente quis denunciar. Quando Gil Vicente, no alto da barca do inferno, diz que uns vão para aqui e outros vão para ali, ele não estava a ser teólogo, ele estava a ser moralista. Não é? Ele estava a dizer, à luz da doutrina e à luz da repartição atual do bem e do mal, quem faz isto? Por exemplo, as obras. As obras. Há um fidalgo que diz que rezaram muito por ele. E o que é que isso faz? Houve missas. E o que é que isso faz? Quer dizer, ainda hoje há muita gente convencida de que as missas que asseguram a salvação. E eu não consigo contestar isso. Não consigo. Não tenho argumentos para contestar isso. Diz-me. Ouvir missa, então roubar. Ouvir missa, então roubar. Quer dizer, o roubar anula o efeito positivo que a missa pudesse ter. Quer dizer, agora, quem é que hoje se salvaria? Há muita gente boa no mundo, e agora sou eu que estou a falar. Há muita gente boa no mundo que não tem o mesmo espaço público que as pessoas que não são boas. O Gil Vicente também tinha um conceito de bondade, e o conceito de bondade para Gil Vicente significava o despojamento e a capacidade de dádiva, que está, sobretudo, encarnada em duas figuras, o pastor e o cavaleiro. São as duas figuras positivas de todo o teatro vicentino. O pastor, porquê? Porque o pastor contenta-se com o que tem. O pastor vive do seu gado, vive daquilo que a terra lhe dá. E o cavaleiro, porque o cavaleiro tem uma pulsão generosa, o cavaleiro põe o seu braço ao serviço dos desfavorecidos, dos pobres, das donzelas, etc. E o cavaleiro e o pastor são, no meu entendimento, os contrapontos que Gil Vicente encontrou para o mercador. O mercador que era tipo com que o Gil Vicente não conseguia alinhar. O mercador. Portugal estava a transformar-se num país de mercadores. E a lógica do lucro estava a sobrepor-se à lógica da cavalaria em sentido amplo. E por isso há em alguns autos vicentinos este avultar do cavaleiro, este avultar do pastor. O pastor é o único que ouve o chamamento do anjo que o chama a Belém, porque todos os outros têm os ouvidos perturbados com outros ruídos, com outras coisas, mas o pastor ouve. O pastor ouve. E o cavaleiro também. O cavaleiro move-se impulsionado pelo bem desinteressado. Quer dizer, se Gil Vicente colocasse um pastor no alto da barca do inferno, de certeza que lhe permitia o acesso ao paraíso, e um cavaleiro também. Hoje, eu sei lá, pessoas boas, há muito bem semeado pelo mundo. Eu estou a dizer isto sem me lembrar concretamente de ninguém, e sobretudo de nenhuma classe, porque o bem é transversal e acontece de forma absolutamente inesperada, pode acontecer nesta sala, por exemplo, mas o bem disseminado, não identificado com uma classe, porque também em Gil Vicente a condenação e o resgate não estavam, como eu tenho vindo a dizer, identificados com uma classe. Não é? Quer dizer, e por isso eu penso que todos podemos aspirar a essa salvação, desde logo se acreditarmos nela. E agora é que não são permitidas mais perguntas, porque é tempo de nos despedirmos todos, de vos agradecer a vossa vinda, a vossa adesão a esta iniciativa que o Sendrep e a Escola da Noite empreenderam, e de reforçar o apelo deles. Vão ao Teatro da Cerca, que eles estão lá à vossa espera.